a aula, acho que já dá uns 5 minutinhos. Galera, todo mundo tá vendo aí minha tela? Tá tudo tranquilo? Tá de boa? Não tá travando? Então é o seguinte, galera. A última aula nossa, a gente viu a questão do arco metade, né? Até enviei outra listinha para vocês, para trabalhar um pouco mais de arco duplo, arco metade, né? E na aula de hoje eu vou começar com vocês as funções trigonométricas, né? No caso, agora apresentando o gráfico da função seno, do gráfico da função cosseno, tangente, cotangente, e depois a secante e a cossecante também, tá bom? Então, a ideia é o seguinte, ó. A função seno, ela é uma função real, então significa que o domínio dela é os reais e o contradomínio também vai ser os reais. E ela é definida por f de x igual a seno de x. Isso na função base, né? Na função inicial. Depois a gente vai ver as outras funções no seno, que nada mais são que transformações dessa função aqui, que é a função original. Tudo bem? E aí, para construir o gráfico dessa função, eu vou construir com vocês primeiro uma tabela, uma tabelinha de valores, que aí eu calculo, dependendo do valor do x, eu calculo a sua imagem, que seria o f de x, ou a gente pode dizer que é y também, tá bom? Então, eu vou colocar aqui na minha tabelinha o x e o f de x, que pode ser y também, tá certo? E aí, os valores de x que eu vou usar são os valores lá do ciclo trigonométrico, que eles são aqueles limites de cada quadrante, né? Eu vou usar aqui o 0, eu vou usar o 90, que aqui eu vou colocar em radiano, que é o π sobre 2, o 180, o 3π sobre 2, que é o 270, e o 2π, que é o 360, certinho? E a ideia aqui é o quê? Eu vou substituir cada um desses valores aqui no lugar do x e vou descobrir qual é a sua imagem. Então, ó, só para vocês entenderem, o que seria o f de 0, né? Eu vou colocar o 0 aqui no lugar do x. O f de 0 seria o seno de 0. E aí, como a gente já viu no ciclo trigonométrico, o seno de 0, ele é igual a 0, certo? Lá do ciclo trigonométrico, a gente chega à conclusão que o seno de 0 ele vai ser 0, beleza? Então,
a imagem do x, quando o valor dele for zero, vai ser também igual a zero. E aí eu vou fazendo para todos, né? O que é o f de π sobre 2? Então, qual que é a imagem do π sobre 2? Seria o seno de π sobre 2. Que lá da circunferência trigonométrica, eu até estou falando dela aqui, eu vou desenhar para a gente lembrar, né? Aqui está o círculo, a circunferência trigonométrica. Essa é a retinha do seno e essa daqui é a retinha do cosseno. Beleza? Então, eu estou falando aqui, ó. Esse valor aqui, o primeiro, quando ele bate aqui na retinha do seno, o valor do seno de zero é zero. Aqui em cima, o seno ele é igual a 1, como a gente já estudou. Então, por isso que o π sobre 2, o seno dele vai ser igual a 1. Então, quando o x for π sobre 2, ele vai ser igual a 1. Quando o x for π, o seno de π vai ser novamente igual a 0. Então, quando eu calculo aqui o f de π, aí eu vou descobrir que o seno de π, o seno de 180, é zero. Aqui está o π, o seu seno vai bater aqui na retinha dele igual a zero. E o f do 3π sobre 2, que é o 270, seria o seno de 3π sobre 2, e nesse ponto é a sua localização, né? Aqui é a sua extremidade, e nesse ponto o seno é igual a menos 1. Então, o seno dele é menos 1. E quando eu volto aqui completando uma volta, lembra que o 0 e o 2π, eles estão na mesma extremidade, né? Então, se o seno de 0 é 0, o seno do 2π também vai ser 0. Então, eu tenho essa tabelinha, né? Eu vou usar essa tabelinha e agora eu vou pegar essa tabela e vou colocar no gráfico, né? Tanto que eu brinco com os alunos que é uma aula pornográfica. Eu vou pegar os valores da tabela e vou pôr no gráfico, né? Então, agora a gente vai construir o gráfico dessa função seno. E aí, em cima de tudo aquilo que vocês aprenderam lá com o Ledu, a gente vai classificar se a função seno ela é par, é ímpar, se a função seno ela é injetora, sobrejetora, se ela é bijetora. Então, tudo aquilo que vocês já viram de função, a gente pode aplicar aqui agora no estudo da função seno, beleza? Então, eu vou selecionar essa tabelinha aqui para ir para outra folha. Enquanto vocês estão copiando aí, eu vou copiar essa tabelinha. E aí, na outra folha, eu vou construir com vocês o gráfico da função seno. E aí, galera, basicamente, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o gráfico dessa função, que é a função seno. E aí a gente vai classificar, como eu disse para vocês. A gente vai descobrir qual é a imagem, qual é o seu domínio. O domínio dela é os reais, como eu já mostrei, né? Qual é o contradomínio, que também é os reais. A gente vai destrinchar toda a função seno. E aí depois eu vou ver ela de uma forma completa, né? Com todas as suas translações. Que é quando ela vai fazer translação para a direita, para a esquerda. Enfim, a ideia hoje é que vocês saibam mexer com a função, tá bom? E aí com a função seno e com a função cosseno também, que é a minha ideia para hoje. Tudo bem? Certinho? Todos estão me ouvindo bem aí, tá tranquilo? Qualquer coisa é só me falar, tá? Então, como eu disse, eu copiei aquela tabelinha para a gente construir o gráfico dessa função. Beleza. E aí sempre eu vou ficar voltando aqui para ver se alguém está falando alguma coisa, aí tudo mais. Bom, agora que a gente já tem essa tabela, eu vou lá e vou construir o gráfico da nossa função. Então, para isso, eu vou desenhar o nosso plano cartesiano, tá? Vou desenhar o eixo X, não se estranhem desse tamanho, e aqui eu vou desenhar o eixo Y. Belezinha? O eixo X é o eixo do meu domínio, né? Então, esse eixo X é o domínio. Esse eixo é a retinha dos reais.
Aqui eu tenho o eixo Y, que seria o contradomínio. Esse eixo também seria uma retinha dos números reais. Esse ponto é o ponto de intersecção dos dois eixos, né? Seria a origem do sistema cartesiano, é o ponto de origem, que é o 0, 0. E aí eu vou colocar os valores do x, né? Então, aqui está o ponto 0 para o x e para o y também. E aí eu tenho aqui, ó, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, certo? Aqui do outro lado eu já vou colocar os arcos negativos, tá bom? Porque aí eu já vou mostrar para vocês também o gráfico, que é o gráfico dos arcos negativos. E aí lembra que no nosso estudo, arco negativo, pessoal, nada mais é que andar no sentido horário, né? Então, quando eu ando a partir da origem aqui, eu tenho no sentido horário os arcos negativos, tá certo? E no sentido anti-horário, que foi que eu construí a tabela, a gente viu os valores dos arcos positivos. Aí eu já até volto aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então, desse outro lado, eu vou colocar os arcos negativos. Menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2 e menos 2π. Certinho? E aqui no valor do y, eu vou colocar os valores que eu preciso. O 0, o 1 e o menos 1. Belezinha? E aí agora é só a gente representar os pares ordenados, né? O primeiro par ordenado é o par ordenado 0, 0. Seria aqui a origem, tá? O segundo par ordenado é quando o x for π sobre 2, o y vai ser 1. Então, esse ponto aqui seria o ponto do segundo par ordenado. Quando o x for π, o y vai ser 0. Então, ele vai voltar aqui para o valor do x. Lembra que toda vez que o y for 0, significa que o valor está em cima da reta do x, tá ok? Quando o x for 3π sobre 2, vai ser menos 1. Então, aqui, ó, quando for 3π sobre 2, é o menos 1. Seria esse ponto aqui embaixo. E quando for 2π é 0. Então, de novo, vai ser na retinha do x, tá ok? E aí, na parte negativa dos arcos negativos, vamos pensar aqui um pouquinho comigo, ó. A nossa origem está aqui, então aqui é o 0. Quando eu ando aqui no sentido, que é o sentido horário, quando eu ando até esse ponto, que é o 3π sobre 2, na parte negativa, para os arcos negativos, esse ponto seria um menos π sobre 2. Então, o menos π sobre 2, como a gente já viu, ele é congruente, né? Ele está na mesma extremidade que o 3π sobre 2 positivo. Então, ele tem a sua imagem igual a menos 1. Tá certo? Então, o que a gente vai perceber aqui, ó? É só a gente lembrar dessa regrinha que eu já mostrei para vocês. O seno de um arco negativo, ele vai ser o oposto do seno do arco positivo, do seu simétrico positivo. Então, se o π sobre 2, a imagem dele é 1, o menos π sobre 2, a imagem dele, como a gente viu, é menos 1. Se for aqui, ó, quem tem a imagem 0 vai continuar 0. Então, o menos π vai ser 0 e o menos 2π também vai ser 0. Mas o menos 3π sobre 2 não, olha lá, ó. A imagem do 3π sobre 2 é menos 1. Então, a imagem do menos 3π sobre 2 vai ser o oposto. Vai ser 1. Certo? E aí o gráfico ele vai ficar assim. Antes de construir o gráfico, rapidinho, galera, só para vocês entenderem. Cada intervalo que eu tenho aqui, ó, de 0 até π sobre 2, de π sobre 2 até π, está representando um quadrante. Então, ó, de 0 até π sobre 2, isso é o primeiro quadrante. De π sobre 2 até π seria o segundo. De π até 3π sobre 2 seria o terceiro. E de 3π sobre 2 até 2π seria o quarto quadrante. Então, cada intervalo aqui,
eu tenho a representação dos quadrantes. A mesma coisa nesse sentido, ó. Aqui está o menos π sobre 2, ó. E aqui está o menos 3π sobre 2. Então, de menos π sobre 2 a 3π sobre 2, isso seria o quarto quadrante, o primeiro quadrante, desculpa. Aqui seria o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então, cada intervalinho daquele está representando um quadrante. E aí, agora a gente precisa construir o gráfico da função. A gente diz que o gráfico dessa função é o seguinte, no primeiro quadrante. Foi por isso que eu fiz até uma nova lousinha aqui, só para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui os valores lá no primeiro quadrante, ó. O que acontece no primeiro quadrante? O seno de zero é zero. Se eu pego, por exemplo, 10 graus, o seu seno vai ser maior que o seno de zero. Se eu pego, por exemplo, 20 graus, o seu seno vai ser maior do que o de 10 graus. Se eu pego, por exemplo, 30 graus, vai ser maior que os anteriores. O que está acontecendo? À medida que os valores de x, que são os arcos, aumentam, o y também vai aumentar. E isso é característica de uma função, nesse intervalo, de uma função crescente. Então, no primeiro quadrante, eu percebo que o gráfico da função ela vai ser uma curva crescente. Que à medida que os valores de x vão aumentando, as suas imagens também vão aumentando. Certo? Aí você chega lá no segundo quadrante, ó. O 150 é o simétrico do 30, o 160 é o simétrico do 20, e o 170 é o simétrico do 10 e o 180 do 0, né? Só para a gente entender aqui. Agora, olha o que está acontecendo. Está acontecendo o contrário. Os valores do x estão aumentando. Eu estou andando no ciclo no sentido anti-horário. Então, ó, lá no segundo quadrante, os valores do x estão aumentando. São os valores do arco. Os valores do y, ó, eles estão caindo. O seno de 60 é menor que o do 150. O do 170 é menor que o 160. E assim por diante. Até chegar no limite aqui na extremidade desse quadrante, que seria zero, que é o 180. Tudo bem? Então, no segundo quadrante, o gráfico ele é decrescente. E aí, fazendo essa análise, você percebe que no terceiro quadrante também vai ser decrescente. À medida que vai aumentando os arcos, os valores de seno vão diminuindo. E o quarto quadrante volta a ser crescente. Certo? Esse padrão vai se repetir. Olha aqui, ó. Aqui estamos no primeiro quadrante, galera, ó. Que é entre menos 2π e 3π sobre 2. Olha lá, olha que bonitinho. Então, é crescente. Vou fazer uma coisinha mais bonitinha. Depois, no segundo, decrescente. No terceiro, decrescente. E aí, quando termina no quarto, crescente. Esse padrão, ele vai se repetir. E ele vai se repetir no período que a gente chama de 2π em 2π. Por isso que a função seno ela é uma função periódica. E no caso dessa função seno de x aqui, ó, lembra que a gente está falando para o seno de x. A função ela vai ter período igual a t igual a 2π. Certo? Então, o período dela ela vai ser de 2π em 2π. Vocês entenderam qual que é a ideia do período ser de 2π em 2π? Por exemplo, quando chegar até aqui na próxima volta, que é completar de 2π até 4π, ela vai dar outra volta igual a essa. O gráfico, de novo, vai crescer no primeiro quadrante, decrescer no segundo e no terceiro quadrante, e crescer no quarto quadrante. Então, essa onda, né, esse comprimento aqui da onda, ele vai ser o período demonstrado por a nossa função. Certo? Tem mais um pouco lá, deixa eu ver. Beleza?
Então, a gente entende que a função seno, ela é uma função periódica e ela tem um período t igual a 2π. Belezinha? E aí isso vai repetindo. De 4π até 6π vai ter outro período, de 6π até 8π outro período, e assim por diante. A cada uma volta completa no ciclo trigonométrico, a gente tem um período desse gráfico aí, tá certinho? Um período da nossa função seno. Belezinha? Esse período ele vai mudar dependendo de função seno para função seno. Lembra sempre que esse gráfico ele é para a função f de x igual a seno de x. E é legal a gente fazer o estudo dela, porque é a partir desse gráfico que a gente vê as demais transformações. Certo? Então, ela é uma função periódica de período 2π, e ela, não sei se vocês estão percebendo, é uma função ímpar, certo? Essa função seno, ela é uma função ímpar. Tudo bem? Por que que ela é uma função ímpar? Vamos lembrar, ó, o eixo y seria o nosso eixo aqui de simetria, certinho? E toda função ímpar, o que que acontece? O f de x, ele tem que ser menos o f de menos x, que é exatamente o que que acontece. O f do π sobre 2 é 1, e o f do menos π sobre 2 é menos 1. E isso acontece em todo o período, tá certo? E uma das maneiras também de verificar é através do gráfico. Se você perceber aqui, ó, no eixo y, que seria o eixo de simetria, você tem que a partir do lado direito ela seria crescente e do lado esquerdo ela seria decrescente. E isso é uma característica de ser uma função ímpar. Olha lá, ó, parece que o gráfico que tenho aqui à direita, ele se vira, né? Ele se transforma lá do outro lado, ele não é simétrico, ele não é bonitinho, simétrico. Porque se ele fosse simétrico, por exemplo, assim, ó, se o gráfico da direita e o gráfico da esquerda fosse simétrico, seria uma função par, tá? E no caso não acontece isso, por isso que o seno é uma função ímpar, essa função aqui. Tá certinho? E aí chega num ponto importante que seria a imagem. A imagem dessa função são os valores atribuídos ao y, certo? A imagem dessa função são os valores atribuídos ao y. E aí a imagem é o seguinte, galera. Você vai olhar aqui e o gráfico, ele fica exatamente nesse intervalo de 1 até o menos 1 aqui embaixo. Então, significa que nesse intervalo de menos 1 até o 1, tem todos os valores de imagens representados. Não tem fora desse intervalo o gráfico. Então, a imagem está toda representada dentro desse intervalo que é de menos 1 até 1. Então, a imagem da nossa função f, ela vai ser de menos 1 até 1. Então, esses são os pontos importantes, tá? A destacar. Principalmente aqui o período e a imagem. Então, a nossa função sino, ela é periódica, de período 2π, e a sua imagem, ela é de menos 1 até 1. E aí a gente vai ver o que mexe com essa imagem, tá bom? Para Bisteca, vai de onde até onde, mesmo onde, que corresponde à volta, tá bom? Já vamos falar aqui, Maria, calma aí. Rapidinho, agora que eu vi. A volta, ela vai aqui, a onda,
ela sempre começa no período, ela tem que estabelecer um período de 2π. Então, ela começa aqui, por exemplo, no 0, e ela só vai ser completa quando ela estabelecer esse período aqui, ó, esse movimento de ir e voltar, tá? Esse movimento aqui seria o comprimento da onda, seria o período da nossa função, que seria igual a 2π. Beleza? Então é isso. Aí agora a gente vai trabalhar com a função mesmo, com as suas transformações, tá? Vamos ver a função seno de uma maneira completa, né? E vamos ver o que cada elemento ali na função ele modifica no gráfico. Então, um tempinho para vocês copiarem. Tranquilo, galera? Podemos ir? Vou apagar essa parte aqui. Então, a imagem ela vai ser de -1 até 1. O período vai ser igual a 2π. Tudo bem? Ela é uma função ímpar. Ok? Ah, e aí, como eu estava dizendo para vocês, lembra que essa função aqui ela não é sobrejetora, né? Vamos lembrar então. Lembra que para ser sobrejetora, a imagem ela deve ser igual ao contradomínio. E o contradomínio dela são todos os valores do real, tá bom? Para ela ser sobrejetora, por exemplo, tinha que acontecer o quê? Do contradomínio também ser igual a -1 até 1, ser um intervalo de -1 até 1. Mas como contradomínio são todos os reais, então não, tá certo? Ela não é sobrejetora. Ela também não é injetora. E aí fica fácil de entender, né? Por que ela não é injetora? Porque, por exemplo, o 0, o π e o 2π, eles têm a mesma imagem. Assim como o π sobre 2 e o -3π sobre 2, o -2π e o 3π sobre 2, eles têm a mesma imagem. Se você for pegar aqui no primeiro quadrante, o 30, e no segundo quadrante, se você pegar o 150, eles também têm a mesma imagem, né? Então, quando elementos distintos do x possuem imagens iguais, essa função ela não é injetora. Eles precisam ter imagens diferentes. Então, ela não é bijetora. Então, a função seno ela não é bijetora, sendo assim, ela não é sobrejetora e nem injetora. Tá certo? Então, vamos lá.
Vamos trabalhar agora com a função seno assim, ó. Vou colocar ela de uma maneira genérica, dela completa, que seria a expressão f de x ou y, tanto faz, né? Igual a mais b vezes o seno de cx mais d. Tá certo? O que aconteceu em comparação com a nossa função original, que seria só a função f igual a seno de x? Vamos lá, algumas modificações. O que aconteceu? Primeiro, eu peguei essa função seno e multipliquei aqui pelo valor b. Então, vamos dizer assim, ó, a primeira transformação foi essa. Eu peguei a função f de x e peguei e multipliquei por b. Tá? O que isso acontece? O que isso vai interferir na nossa função? Esse B, ele é responsável pela imagem, aumentar, esticar ou diminuir a imagem. Ele é responsável por isso, por essa ampliação ou redução na imagem, tá bom? Quando a gente aumenta ou diminui ela. É como se você imaginar que ela pode esticar ou diminuir. Você compensa ela vai diminuir ou você pode esticar aquele gráfico. Tudo bem? O B vai ser responsável por isso. Eu já vou mostrar isso para vocês, tá? Com valores. Tá. O que eu disse sobre a função não ser, ó, ela não é bijetora. Então, sendo assim, ela não é sobrejetora e nem injetora. Lembra que vocês estudaram, acho que com o Ledu, né? A sobrejetora significa que a imagem e o contradomínio têm que ser iguais. No caso, o contradomínio, ele é o conjunto dos reais e a imagem seria o intervalo de -1 até 1. Como a imagem e o contradomínio são diferentes, ela não pode ser sobrejetora, tá certo? A questão da injetora, lembra o seguinte, para uma função ser injetora, os valores de domínio, os valores do x, eles têm que possuir imagens distintas. Não pode existir valores distintos do x com imagens iguais. E aqui, olha, o que eu percebo? O zero, ele tem a mesma imagem, que é zero, que o π e que o 2π. Então, por isso que ela não pode ser injetora. Para ser injetora, o zero teria que ter uma imagem, o π ter outra, o 2π ter outra, e assim por diante. Lembra, não sei se o Ledu chegou a dar essa dica para vocês, mas para o gráfico de uma função ser injetora, a gente sempre faz uma retinha nele na horizontal. E aí, se essa retinha pegar no gráfico apenas um ponto, ela é injetora. Se ela pega 2 ou mais pontos, ela não é injetora. Então, vamos, por exemplo, pegar aqui, ó, uma retinha na horizontal. Certo? O que significa essa retinha na horizontal? Que esse valor aqui de y, essa imagem do y, ele possui 1, 2, 3, 4, só aqui nesse período, 5, 6 valores do domínio com ele de imagem. Então, 6 valores distintos do meu domínio têm o mesmo valor de y de imagem. Então, essa função ela não pode ser injetora. Ficou claro? Beleza, João Vitor? De boa? Você entendeu agora a questão lá da injetora e sobrejetora? Então, beleza. Não quero tudo isso, não. Só quero voltar aqui. Vamos lá. Está aguardando. Aqui. Desculpa. É que sempre aparece uma galera aqui que vai entrando.
Eu tentei colocar lá no negócio para todo mundo entrar sem precisar, mas eu não consegui achar aqui. Desculpa. Mas vamos voltar aqui. Então, por isso que ela não é bijetora, então ela não é injetora nem sobrejetora, ok? Então, como eu estava dizendo para vocês, o valor do B, ele vai esticar ou ampliar, vai esticar ou diminuir a amplitude da nossa imagem, tá bom? Então, esse valor aqui, ele vai mexer com a amplitude da imagem, aumentar ou diminuir, tá? Aí eu já vou mostrar isso no gráfico para vocês, podem ficar sossegados. A segunda transformação que está acontecendo é pegar esse valor já multiplicado e somar um valor A aqui nele, ó. Eu pego esse valor A e estou somando, tudo bem? Mas ao invés de colocar esse mais A aqui depois, eu coloco esse A na frente, dá na mesma. Então eu estou pegando aqui, mantenho a minha função desse ano de x e coloco um valor A aqui na frente, que ele vai somar com a minha função. Tudo bem? E o que o A faz? O A, ele é responsável por fazer translações, que são movimentos. Ele faz translações para cima ou para baixo. Vai dependendo do valor do A. Se o A for positivo, a translação é para cima. Se o A for negativo, a translação é para baixo. O B também, tá? Se o B ele for um número inteiro maior do que 1, então significa que ele vai esticar, a amplitude vai aumentar. Se o B ele for um valor racional entre 0 e 1, aí significa que eu vou diminuir. Eu já vou mostrar tudo isso para vocês. Eu só estou fazendo aqui, galera, um resuminho do que cada um vai mexer. Então, esse cara aqui, o A, ele é responsável por translação, tá? E essa translação seria para cima ou para baixo, dependendo do valor do A. Beleza? O valor aqui do C, ele é responsável por mexer no período. Ele vai ser responsável também pelo período, pela amplitude do período também. Então, se o valor do C ele for um inteiro positivo, significa que o meu período vai diminuir. Eu vou mostrar isso para vocês. Se o valor do C, se eu dividir o C por algum valor, então se ele for um valor entre 0 e 1 ali, significa que o meu período vai aumentar. Então, eu só quero deixar claro aqui para vocês o que cada um vai fazer. Então, o C ele vai ser responsável pelo período. E para finalizar só essa ideia aqui, o D ele vai ser responsável também por translação. Então, o que vai acontecer no D? Ele vai ser responsável por translação que vai ser para a direita ou para a esquerda do gráfico. Tudo bem? Então, são esses 4 caras aí que podem modificar os meus valores ali do seno de x, o meu gráfico de seno de x. Até vou colocar aqui, né, a terceira mudança. A terceira e a quarta mudança, ela não seria na função, ela seria exatamente no x, né? As duas outras mudanças, a terceira e a quarta, aqui, ó, eu pego a função b seno, e agora eu pego o x aqui, ó, e vou multiplicar ele por c. Vai ficar c vezes x, e a outra vai ser também dentro aqui do x, ó. Que aí eu vou somar ou vou subtrair, dependendo ali do valor do d. Tudo bem? E aí eu vou dar um exemplo para vocês de uma função dessa e o gráfico. E aí eu vou pegar os dois gráficos. O gráfico que a gente já construiu com o gráfico que a gente vai construir. E aí a gente vai comparar para vocês entenderem cada uma das transformações e no que isso vai implicar na nossa função. Tudo bem? Tá certo? Os valores de A e B, eles vão mexer com a imagem também. Não só o B mexe com a imagem, mas o A também mexe com a imagem. O A ele é responsável também em dar uma pitadinha aqui na imagem, tá? Eu vou puxar uma setinha
aqui para ele, para ficar bonitinho. Certo? Então, vou mostrar aqui para vocês o que acontece. Vou pegar uma função. Então, eu tenho essa função aqui, ó, 3 mais 2 seno de x sobre 5 mais π. Tá certo? Qual vai ser a nossa ideia, então, para construir o gráfico dela? Para construir o gráfico, a primeira coisa que a gente faz, galera, não é construir uma tabela, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Para construir a tabela e fazer x e os valores de f de x, aqueles valores que eu usei aqui, ó, pro x, que são os valores de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, eu não vou substituir direto aqui no valor do x. Essa daqui é a jogada mais importante. Então, eu vou fazer uma sacada que é a seguinte, para construir a tabela. Vocês vão entender depois para ficar mais fácil. Eu vou pegar essa função aqui, ó, f de x, que é igual a 3 mais 2 vezes o seno dessa expressão, e eu vou chamar essa expressão x sobre 5 mais π, eu vou chamar ela, por exemplo, de um outro valor, vou chamar de k, tá? Só para vocês entenderem. Então, eu vou colocar o k no lugar da expressão x sobre 5 mais π. Vocês vão entender isso, tá bom? E aqui eu vou colocar o k. E aí, na hora de construir a minha tabela, aqueles valores que eu estou acostumado, que são o 0, o π sobre 2, o π e o 3π sobre 2, juntamente com 2π, eu não vou colocar eles aqui no lugar do x. Vocês perceberam? Eu estou colocando ele aqui no lugar do k, tá? Então, vai ficar aqui, ó, ao invés de uma função f de x, vai ficar uma função f de k. Tá claro isso? E aí eu vou, agora sim, descobrir os valores do y, né? São os valores que eu vou usar aqui, que são os valores do y. Belezinha? Então, é importante, toda vez que vocês forem fazer isso, pega toda aquela expressão que está ali depois do seno e chama de K, chama de Z, chama da letrinha que você quiser, tá certo? Então, você pode chamar ali da letrinha que você quiser. Professor, tem como repetir o A? Tem, já falo. Calma aí, ó, vou fazendo aqui, aí você já vê aqui comigo, tá? Essa parte vocês entenderam, galera? Então, dentro dessa expressão, tudo que está no parênteses eu vou chamar de K. E aí, aqueles valores, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, eu vou chamar no K. E aí, eu vou calcular o f de K. Então, vamos lá. Se eu calcular o f de 0, o que vai ser o f de 0? Vai ser 3 mais 2 vezes o seno de 0. É por isso que eu uso aqui, galera, porque eu sei qual é o valor do seno de 0. Fica confortável para mim resolver essa expressão. Que essa expressão vai dar 3 mais 2 vezes o seno de 0, que é 0, vai dar 0. Então, eu sei que quando o k for 0, a imagem vai ser 3. E aí eu vou fazendo isso. Vou fazer o f de π sobre 2 agora. Vai ser 3 mais 2, o seno de π sobre 2. Então, vai ficar 3 mais... O seno de π sobre 2 é 1. 1 vezes 2, 2. Então, vai dar 5. Então, quando o k for π sobre 2, a minha imagem vai ser 5. Olha lá, ó, f de π vai dar 3 mais 2 vezes o seno de π. Tudo para ficar confortável para mim, ó. Que o seno de π vai ser 0. Então, 3 mais 2 vezes 0, que dá 0, vai dar 3.
Fazer o próximo. 3π sobre 2. 3 mais 2, seno de 3π sobre 2. O 3π sobre 2 vai dar menos 1. Então, vai dar 3 menos 2. Porque 2 vezes menos 2, então vai dar 1. Então, quando for 3π sobre 2, vai dar 1. E o 2π, então f de 2π vai ser 3 mais 2 vezes o seno de 2π. Isso daqui a gente sabe que é 0. Vai dar 3 mais 0 e vai dar 3. Então, aqui vai ser 3. Professor, porque no F de P ali o senhor contou 2 no F de P? Então, 2 vai multiplicar o seno de π. O seno de π é 0. Ah, sim, Aí, beleza, 2 beleza. vezes 0 vai zerar aqui para dar 3. Beleza? Tanto aqui, ó, no 0, no π e no 2π, vai zerar o 2 aqui. Porque o seno deles é igual a 0. Então, olha lá o que aconteceu. O y ele ficou com 3, 5, 3, 1 e 3. Tá bom? São esses valores que eu vou usar na tabela. Mas eu não vou usar esses valores aqui do k para colocar no x. E aí que vem a parte para vocês entenderem o x. Todo mundo está aqui, está atento comigo? Então, ó, eu não disse que o k é igual a 0. Então, essa expressão aqui, x sobre 5 mais π, ela tem que dar 0. Porque o primeiro valor aqui do k deu 0. E aí, aqui eu vou descobrir qual vai ser o primeiro valor que eu vou anotar lá na retinha do x. Então, eu vou pegar aqui, ó, vamos resolver essa expressão. X sobre 5 vai ser igual ao quê? A 0 menos π, certo? Então, o x sobre 5, ele vai ser menos π. Passa esse 5 multiplicando, então o x vai dar menos 5π. É esse valor que eu vou colocar na retinha. Então, eu vou colocar lá, ó, menos 5π. Então, significa que a imagem do menos 5π vai ser 3. Oi. Você substituiu esses valores de K, mas eu não entendi muito bem. Eu sempre vou fazer isso? Sempre vai fazer isso. Entendi. Beleza. Sempre você vai pegar toda essa expressão que está aqui, ó, junto com o seno, e no lugar dela, chama isso de K. Tá bem. Por que eu fiz isso, meu amor? Por que eu não joguei no lugar do x aquele 0 π sobre 2? Porque aqui vai ficar confortável para mim calcular o seno de K. Porque aí o seno de 0 eu sei, o seno de π sobre 2 eu sei, o seno deles todos eu sei, fica mais fácil para mim. Verdade. Valeu, entendi agora. Beleza? Beleza. Galera, eu sei que dá trabalho, mas tipo assim, vocês é um gráfico que eu estou resolvendo aqui com vocês, aí os demais vocês vão ver que dá para fazer isso de uma maneira um pouco mais rápida. É só pegar um pouquinho mais de prática. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Aqui vocês entenderam o que eu estou fazendo? À medida do valor do K, eu estou descobrindo qual o valor do X que eu teria que ter substituído aqui para dar esse valor que eu assumi para o K. Então, eu já calculei o primeiro valor do x, que é o menos 5π. Agora, eu vou calcular os demais. Então, por exemplo, agora eu vou pegar o x sobre 5 mais π, e aí eu vou igualar a π sobre 2. Certo? Então, vai ficar x sobre 5 igual. Galera, faz junto comigo, ó. Eu vou ter π sobre 2 menos π. Vocês concordam comigo que isso daqui vai dar menos π sobre 2? Lembra? Porque aqui vai dar 1, ó. Só fazendo esse pedacinho aqui. Vai ficar π menos 2π sobre 2. Então, vai dar menos π sobre 2. Então, o que é o x? Vai ser menos 5π sobre 2.
Então, o x ele vai ser menos Professor, 5 sobre 2. Fala, cara. se não tiver o valor do D, como é que vai ser? Se não tiver o valor do D, fica até mais fácil para a gente. Porque esse valor do D, como eu estava explicando para vocês lá atrás, ele vai fazer uma translação para a direita ou para a esquerda. Nesse caso, o gráfico todo da minha função, ele vai movimentar π unidades para a esquerda. Eu vou mostrar isso para você no gráfico. Se não tiver, significa que ele não vai fazer essa translação para a direita ou para a esquerda. Ou ele só vai mexer no período, que é aquele valor ali que é 1/5, que está multiplicando o x. Certo? Certo? Galera, não sei se vocês estão percebendo, mas é o seguinte. O 5 aqui, ele não está dividindo x? E aqui o π, ele não está somando x? Mas, quando eu chamei essa expressão de k, para descobrir o valor real do x, olha o que eu estou fazendo. Eu estou pegando o k e primeiro subtraindo ele de π, e depois eu estou pegando e estou o quê? Multiplicando ele por 5. Eu passo esse π para cá subtraindo, e esse valor de 5 aqui eu passo para cá multiplicando. Então, o que eu estou fazendo com aquele valor do k que eu assumi? Eu estou pegando aquele valor do k que eu assumi, que era o eixo original, e olha o que eu estou fazendo com o eixo original. Eu estou movimentando menos π, então ele está indo menos π para a esquerda, e além de ir menos π para a esquerda, eu estou multiplicando por quanto? Por 5. Essa que é a ideia. Eu estou multiplicando ele por 5. Então, ó, aqui, por exemplo, o valor do k aqui é π, né? Se eu faço aqui, ó, π menos π, vai dar 0. Vezes 5, então esse daqui vai dar 0. Vocês pegaram o que eu fiz, ó? O x, ele é o k menos π, e o resultado multiplicando por 5. Então, vamos lá, ó. Se o meu k aqui ele é π, π menos π, 0 vezes 5, então a imagem vai ser aqui, ó, o valor do x vai ser 0. Se eu colocar o k aqui, 3π sobre 2, 3π sobre 2 menos π, vai dar π sobre 2. 3π sobre 2 menos π, olha lá, ó, vai dar π sobre 2 vezes 5, então esse cara aqui é 5π sobre 2. E 2π menos π vai dar π vezes 5, vai dar 5π. E com esses valores do x e com esses valores do y, é que eu vou construir o gráfico. Aí vocês vão ver o que aconteceu lá na minha função. Tô dando só um tempinho para vocês copiarem, que eu falei bastante aqui também.
É coincidência os dois últimos serem opostos aos dois primeiros? Os valores de x... Está falando aqui, né? Não. Deixa eu pensar. Não. Nesse caso, foi coincidência. Deixa eu pensar na pergunta sua. Você sempre vai dar isso. Não necessariamente vai ser sempre oposto. Não necessariamente vai ser sempre oposto. Então, de certa forma, vai ter alguns casos que vão acontecer essa coincidência. Que não necessariamente vai sempre acontecer esses dois valores serem opostos. O que vai acontecer sempre é o seguinte. Sempre o valor do zero, do 2π e do π, eles vão sempre ter a mesma imagem. E isso é certo. Certo? Mas esses valores aqui serem opostos foi uma coincidência mesmo. Mas essa coincidência se repete. Por exemplo, se eu fosse x sobre 2 mais π sobre 2, poderia acontecer também. Tá? É que vai depender dos valores ali. Então vamos construir esse gráfico para ver como é que fica esse bicho. A tabelinha que eu preciso é essa. X e y. Quando o x for menos 5π, o y deu 3, né? Quando for menos 5π sobre 2, 5. Menos 5π sobre 2, 5. Quando for 0, 3. 5π sobre 2 e 5π. 5π sobre 2 e 5π. Aí aqui vai ser 1 e 3. Show. Essa daqui que eu preciso para a gente construir o gráfico. Eixo X. Eixo Y. Vamos lá. X. Y. Os valores que eu vou pegar então aqui. 0. I. 2π. 3π. 4π. E 5π. Ele está aumentado um pouquinho mais. Mas deixe. Desse outro lado. Qualquer coisa eu amplio para eles. Menos π. Menos 2π. Eu queria ter usado GeoGebra também. Certo? Os valores que a gente tem para o x. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vamos lá. O primeiro valor é, quando for menos 5, vai ser 3. Quando for menos 5π sobre 2, vai ser 5. Aonde estaria localizado aqui o menos 5π sobre 2, pessoal? É só a gente pensar o seguinte. Toda essa distância, ela é de menos 5π sobre 2, certo? Bem aqui no meio seria o menos 5π sobre 2, que seria a metade dessa distância. Menos 5 dividido por 2, para vocês entenderem, seria menos 2,5. Então, seria menos 2,5π. Ele estaria aqui, ó, entre o menos 3 e o menos 2, tá certo? Então, ele vai estar aqui, ó, entre o menos 3 e o menos 2.
Então, aqui vai estar o menos 5π sobre 2. E quando for menos 5π sobre 2, ele vai ser aqui, ó, 5. Quando ele for 0, vai ser 3. Quando ele for 5π sobre 2, mesma ideia. Aqui está o 5π sobre 2. Ele vai ser 1. Certo? E quando ele for 5π, ele vai ser 3 novamente. E aí, olha o nosso gráfico. Nosso gráfico ele vai ficar assim. E aí eu vou desenhar o original para vocês verem o que aconteceu com o gráfico original. O gráfico original, ele ficaria aqui, ó. Quando for 0, 0. Quando for π sobre 2, vai ser 1. Quando for π, ele vai ser 0. Quando ele for 3π sobre 2 aqui, ele vai ser menos 1. E quando ele for 2π, ele vai ser 0. Aqui estaria o nosso gráfico original. O que aconteceu com o nosso gráfico original? Vamos lá? O gráfico original seria f de x igual a seno de x. Ok? E o gráfico que eu desenhei vou fazer até em azul aqui, o f de x igual a 3 mais 2 seno de x. Desculpa, não é só x não, perdão. De x sobre 5 mais π. Certo, meus amores? Aí, percebam bem, ó, isso daqui que é lindo, galera. Vamos lá. Essa retinha aqui, representando as imagens do 0, π e 2π, que eu estou fazendo em vermelho, ó, essa retinha aqui, todo mundo está vendo ela? Essa retinha, ela fez uma translação que ela veio parar aqui, ó, no 3. Isso representa esse valor aqui, que é o valorzinho do A. Houve o que com o meu gráfico? Ele andou 3 unidades para cima. Olha lá, ó. Esse primeiro ponto corresponde a esse primeiro ponto. O primeiro ponto estava no 0. Agora ele está no 3. Então, ele teve 1, 2, 3 unidades de translação para cima. Esse segundo ponto, a mesma coisa, ó. Ele veio parar aqui em cima. Certo? No 5. Eu errei na conta? Ah, não, porque a amplitude é 2, tá certo? Ele vai parar lá no 5. Por que ele aumentou um pouquinho mais em relação aos que estão aqui no 0? Por causa desse valor aqui, que é o valor da amplitude. O que é a amplitude? Olha que bonitinho. A amplitude seria essa distância aqui, ó. Do 0 até o 1. A amplitude aqui, ela é de 1 unidade. Nesse caso, a amplitude aqui, ela é de 3 até o 5. A minha amplitude é de quantas unidades? 2. Por isso que ele saiu aqui do 1 e não parou no 4. Porque ele não andou só 3 unidades. Além de ele andar 3 unidades para cima, a amplitude foi multiplicada por 2. Então, foi por isso que esse ponto, ele parou aqui no 5. Esse ponto parou no 3, aqui, ó. Ah lá, esse ponto é a mesma coisa. A amplitude aqui, ela era de 1, de 1 unidade. Agora, a minha amplitude aqui, ela é de quantas unidades? 2. Então, quando você tiver um gráfico da função seno, para você descobrir qual é o valor do A e qual é o valor do B, vocês estão entendendo aonde você vai olhar? Você sempre vai olhar para essa retinha que passa aqui no meio, que é a retinha que pega esses 3 valores, que são iguais, que seriam as imagens do 0, do π e do 2π. E aí você vê, em relação ao gráfico original, quantas unidades que ela andou. Então, o gráfico original é no 0. Se ela parou no 3,
é porque o meu A é igual a 3. Andou 3 unidades. A amplitude do gráfico original, ela é igual a 1. Então, você vai olhar para a amplitude aqui do gráfico normal, o gráfico que foi construído. Se a amplitude multiplicar por 2, dobrar, triplicar, quadriplicar, então esse valor é o valor representado pelo B. Então, o A e o B, vocês entenderam ali no gráfico quais foram as modificações que ocorreu com ele? Houve uma translação de 3 unidades, e além de ser 3 unidades para cima, que é o valor do A, o B, que é a amplitude, ele dobrou. Por isso que aquele tamanho da montanha, vamos dizer assim, né? Esse tamanho aqui da montanha, ele ficou maior do que o original. Então, o A e o B, vocês entenderam o que eu escrevi aqui atrás? O A ele é responsável pela translação, que é para cima e para baixo, e o B ele é responsável pela amplitude da imagem. Então, o A ele é responsável por isso. Ó. Lembra que no gráfico original, a gente tem ele aqui no nível 0. Então, se o gráfico vem parar aqui, esse é o A. Esse valor aqui da amplitude, ele representa o B. Então, o A e o B são esses dois valores. Então, tanto aqui na construção do desenho nosso, como na interpretação do gráfico. Agora a gente consegue interpretar esses gráficos. Certo, galera? Tudo bem? Beleza. Beleza? E aí eu preciso mostrar para vocês agora o que o 1/5 fez e o que o π fez também. Vamos lá? Você não vai fazer isso, depois eu vou dar uma dica para vocês, mas vamos lá. Qual seria o período da função azul? Sempre para você descobrir o período é uma onda. E aqui a onda ela começa no menos 5π e ela termina no 5π. Então, o início dela é no menos 5π e o fim dela é no 5π. Certo? Então, para você descobrir o período, você vai fazer o fim menos o início. Então, o período dela vai ser 5π menos o menos 5π. Se você observar dela agora, qual é o período dela? Isso daqui vai dar 5π mais 5π. Então, o período dela, olha o que aconteceu com o período. Foi multiplicado por 5. O meu período quintuplicou. Vocês perceberam que ela ficou maior? Ó, a extensão da amplitude do meu período ficou maior? Se você for imaginar uma molinha, eu peguei a molinha douradinha e eu estiquei ela. Eu aumentei o seu período. Então, o período dela, que era o comprimento de uma onda, que era curto, que era de 2π, agora ele vai levar mais tempo para fazer esse trabalho. Ele vai levar ali, ó, 10π. Então, quintuplicou. Então, é sempre o contrário aqui com o x. Isso que eu sempre falo para os alunos para guardar. Se o x for dividido por 5, o meu período vai multiplicar por 5. Se o x for dividido por 4, o meu período vai multiplicar por 4. E se caso o x for multiplicado, o meu período vai ser dividido. Por isso, pessoal, que a gente vai usar essa fórmula para o período, ó. Para calcular o período de qualquer função seno, a gente vai usar 2π sobre um módulo de c, sendo c aquele valor que multiplica o x. E nesse caso aqui, ó, o c, ele vale 1/5. Então, o meu período ele vai ser 2π dividido por 1/5.
módulo de 1/5. Então, o meu período, né, até chamei de P aqui, mas a gente costuma chamar de T, tá? Ele vai ser 2π vezes o inverso de 1/5, que é 5. Por isso que dá 10π. Galera, tudo bem? Então, é isso que o C faz. O C ele é responsável pelo período. Se o C ele for um número inteiro positivo, então se o C for 3, 4, 5, o meu período vai diminuir, porque eu vou dividir o 2π por 3, 4, 5. Se o C ele for um número ali decimal entre 0 e 1, então vai aumentar o meu período. No caso, eu mostrei aqui com 1/5, mas se fosse 1/3, 1/4, ia multiplicar o meu período. Certo, meus amores? Então, vocês entenderam o que o C faz? O C é responsável pelo período. Eu já vou escrever tudo isso para vocês. Outra coisa importante. Vamos lá? O que o A fez? Você viu o deslocamento que aconteceu? Esse ponto, ele estava no x0. Olha onde que ele foi parar, no x igual a menos 5π. Isso, obrigado, falou certo. Então tá bom. Olha lá, ó. Esse ponto, ele estava aqui no 0. Olha onde ele veio parar, ele veio aqui no 5π. Então é isso que eu estava falando para você, o do π. Ele fez um deslocamento de 5π, ó. Esse ponto veio parar para cá, deslocou 5π para a esquerda. Se você for perceber, todos deslocaram 5π para a esquerda. O π sobre 2 deslocou para cá, no menos 5π sobre 2, que é deslocar 5π para a esquerda, certinho? Se eu subtrair, vai dar 5. Então, o deslocamento de cada um dele foi de menos 5π para a esquerda, foi de 5π para a esquerda, certo? O π também, ó, ele deslocou para esse cara, que é o 0. Então, todos tiveram esse deslocamento aí. E tudo é responsável, ou é responsabilidade, melhor dizendo, né, desse valor aqui do π. Ele é o responsável por fazer essa translação, esse deslocamento do meu gráfico. Olha lá, ó. Esse ponto ele veio parar aqui, dando um deslocamento de menos 5π. E aí a gente escreve que esse deslocamento, lá eu vou escrever essa regrinha para você, ele vai ser de D dividido por C. Então, ele vai dar D dividido por C, deslocamento para a direita, ou D dividido por C, deslocamento para a esquerda. E é isso que eu vou escrever no resuminho agora para vocês. E para a gente finalizar, eu não poderia falar para vocês de outra coisa, senão a imagem. Olha aqui, ó. A imagem do gráfico original, ela vai de menos 1 até 1. Porque o meu gráfico original, ele fica no intervalo de menos 1 até 1. O meu gráfico, que eu acabei de construir, qual é o intervalo que ele fica? De 1 até 5. Então, a imagem desse gráfico, ela vai ser de 1 até 5. E aí eu vou ensinar vocês a calcular essa imagem. Ufa! Acho que é isso. Então, vamos lá, galera. Quando vocês pegarem uma função, vocês não vão precisar desenhar o gráfico. Para ter todas essas informações que eu tive através do gráfico, é que eu fiz cada uma delas para vocês entenderem, vocês vão precisar só da expressão, né? Que seria essa expressão aqui. F de x igual a A mais B vezes o seno de cx mais D. Então, o que você precisa saber? Para calcular o período, o que você vai fazer? 2π sobre o módulo de C. Certo? Para você calcular a imagem, você vai usar essa regrinha aqui, ó. A imagem aqui,
Vocês viram que ela deu 1 e 5. É só fazer isso. Você vai fazer A menos B e A mais B. Você vai pegar o A e o B aqui, ó, esses dois valores, e vai fazer a diferença entre eles. Então, A menos B e A mais B. Certinho? A menos B e A mais B. Olha lá, ó, que bonitinho. Nesse caso, o A é 3 e o B é 2. O A menos B vai ser 3 menos 2, 1. E o A mais B vai ser 3 mais 2, 5. Esteca, Oi, você pode explicar o A de novo, por favor? tá. O A, ele vai fazer uma translação para cima. Que foi esse esqueminha aqui, meu amor, ó. Esse ponto, sempre olha para esse ponto que é original, ele que vai dizer as translações que ocorreram. Esse ponto, vamos chamar aqui de ponto M, de Mateus, M de bisteca é feio, né? Mas M, ele veio parar aqui, ó. Esse ponto, que é o ponto original, ele veio parar aqui. Então, quais foram as translações que ocorreram? O M, ele deslocou menos 5π para a esquerda, e o M, ele deslocou 3 unidades para cima. Então, 3 unidades para cima de deslocamento, quem fez foi o A, e esse menos 5π para a esquerda, quem fez foi o D com o C. É D dividido por C, que a gente descobre qual é o deslocamento, para a direita ou para a esquerda. Beleza, beleza. Beleza? Que é isso daqui, ó. O A, quando ele for maior que 0, o deslocamento é para cima. O A menor que 0, o deslocamento é para baixo. Tudo bem? Se você pega D e divide por C, e D dividido por C for maior que 0, que nem a gente mostrou ali, né? Se você pegar aqui, ó, vamos ver na função que eu dei de exemplo, o D é π. O C é 1/5. Então, isso daqui vai dar 5π. Certo? Olha lá, positivo. Então, significa que quando eles forem positivos, o deslocamento é para a esquerda. Tudo bem? Então, esse D mais C foi um deslocamento para a esquerda, quando é positivo. E D dividido por C, se ele for negativo, o deslocamento vai ser para a direita. Resumindo, é isso. E aí, tem situações que o cara dá o gráfico e em cima do gráfico ele pede para a gente dizer qual é a função. Isso daí é a parte mais difícil dos exercícios envolvendo função seno e função cosseno. A próxima aula ela vai ser um pouco mais rápida com a função cosseno. Por quê? Porque a função cosseno é a mesma coisa. Acontecem as mesmas translações e as mesmas amplitudes, né? Os mesmos aumentos de amplitude ou diminuição deles, né? Ok? Aí na aula que vem eu falo dos detalhezinhos que está faltando, por exemplo, quando o B for negativo, o que acontece, tá? E aí eu faço alguns gráficos com vocês que não deu tempo de fazer hoje. Hoje a ideia mesmo da minha aula era essa, era mostrar as transformações para vocês. Porque eu não sei se o Ledu chegou a fazer isso com vocês. Porque essas transformações, galera, elas ocorrem em qualquer gráfico. Então vamos imaginar uma função aí qualquer. F de x igual a x, que é a função do primeiro grau. Então, se você fizer a função, por exemplo, assim, f de x igual a mais b vezes x, vai acontecer a mesma coisa. O que esse a representa? Você vai pegar o gráfico dessa função, que é a função x, e aí esse a vai ser
tantas unidades para cima ou tantas unidades para baixo. Esse B, ele vai aumentar ou vai diminuir a amplitude. No caso do f de x, como o gráfico de f de x é uma reta, então, como você multiplica aqui por B, pode ser que a amplitude aumente, né? O ângulo de inclinação aumente, ou o ângulo vai diminuir. Mas essas transformações que eu fiz aqui com vocês, com essa função, elas são vistas em qualquer função. Se você pega uma função exponencial, se você pega uma função logarítmica, isso vai acontecer com qualquer função, desde que vocês saibam o gráfico da função original. Acho que eu falei muito, hein? Passou o tempo, voltam 5 minutos para a aula, Deus amado. Terminar a aula. Tudo bem? Vocês estão aí ainda? Não me abandonaram? Só para vocês entenderem a aplicação disso, olha lá um exercício. Olha lá. O período da função f, que é uma função real, que eu já defini para vocês, definida por f de x seno de 2x mais π sobre 4. Período. Período é só o valor do c que mexe com ele. O d não mexe com período. D dividido por c é a translação, mas o d não mexe no período. Então, ó, quando você olha ali o período, a gente tem que fazer 2π dividido pelo módulo de c. Então, quando for um exercício desse tipo, o cara pede o período, você precisa descobrir qual é o valor do c. E aí a gente aprendeu que o valor do c é o valor que multiplica o x, não o valor que multiplica o seno, é o valor que multiplica o x. Nesse caso, qual é o valor que multiplica o x? O valor que multiplica o x é o 2. Então, o período aqui, ele seria 2π dividido pelo módulo de 2. Então, seria 2π dividido por 2, o período seria igual a π. Então, a alternativa correta, letra A. Já vai ter lista sobre função? Vai. Eu vou mandar uma lista de função para vocês, mas aí, vamos lá, eu quero também, vamos lá, beneficiar um pouquinho os caras que já estão mais adiantados no estudo, mas quem está acompanhando junto comigo aqui, justinho, tem um pouquinho mais de paciência. Eu já vou mandar numa leva só, seno, cosseno, tangente, já vou mandar tudo, uma lista grandona de tudo de função, tá bom? Para não ficar mandando toda semana. E aí, vocês vão fazendo à medida que der, tá? Beleza? Ok? Beleza. Galera, tranquilo essa parte? Deixa eu ver se tem mais exemplo. Eu até tinha separado mais exercícios aqui para a gente fazer. É que eu não sei se vai vir cosseno, mas cosseno é a mesma coisa. Ah, essa daqui é legal. Vamos tentar copiar ela aqui. Vou fazer ela aqui do outro lado, tá? Olha que exercício legalzinho, só para a gente finalizar. Ó. Olha lá, ó. A função real f de x é igual... Aí ele já dá ali pra gente, ó. A mais b vezes o seno de cx. Tem imagem igual, então a imagem dessa função é igual a menos 7 sobre 9. E o seu período... tem um cara legal aqui acelerando a sua mobilete. Sobre π sobre 2. Assim, ele quer que você diga qual é o valor de A mais B mais C.
Então, a gente tem que descobrir qual é o valor do A, do B e do C, certo? Poderia ser qualquer letrinha aqui, mas a gente pode comparar lá com o que a gente acabou de aprender. O que a gente acabou de aprender aqui, meus amores? Rapidinho. Antes que vocês decidam. Calma aí, não me abandona não. Volta aqui rapidinho. Antes de abandonarem aqui, rapidinho. O que a gente aprendeu aqui sobre a imagem? Para calcular a imagem, a gente não vai fazer A menos B e A mais B aqui? Muito bem. Ah, cara, que isso aí é em São Paulo, hein, professor? Não, tá louco, velho. Cara, e pior que tem uns caras que ele tá andando, eu acho que é presente de aniversário de alguém, de algum cara aqui, que ele resolveu andar hoje de madrugada com essa moto aqui. Deve ser bicicleta elétrica, alguma coisa assim. Tá louco. Parece que é bonito ainda. Vamos lá. Esse primeiro valor aqui, que é o menos 7, ele vai ser o A menos B, que é menos 7. E esse valor aqui do 9, ele vai ser o A mais B. Então, ó, resolvendo esse sisteminha, eu consigo descobrir qual é o valor de A e de B. Olha lá, ó, fica até fácil resolver o sisteminha, porque se a gente somar os dois, vai cancelar o B aqui, ó. Então, a gente vai descobrir que 2A é igual a 9 menos 7, vai dar 2. A gente descobre que o A vale 1. Então, significa que essa função, ela teve uma translação de uma unidade para cima. E A mais B, por exemplo, é 9. Se o A é 1, o B vai ser igual a 8. Então, a nossa função, ela está aqui, ó. F de x igual a 1 mais 8 vezes o seno. Agora, a gente vai descobrir o C. Ele disse aqui que o período é π sobre 2. E aí, a gente estudou que o período, ele teria que ser π, 2π, né, na verdade, sobre o módulo de C. Então, se eu substituo aqui o período por π sobre 2, eu vou ter π sobre 2 igual a 2π sobre o módulo de C. Então, a gente pode cancelar aqui, ó. Aí, esse módulo de C vai passar multiplicando. E a gente vai descobrir que é 4. É legal a gente pôr aqui, ó, porque a gente vai ver que o C pode ser 4, ou o C também pode ser menos 4. Tá? E aí a gente pode fazer as duas respostas. Certeza que não vai ter as duas possibilidades. Se tivesse, aí a função, a questão estaria cancelada, né? Então, se eu somar A mais B mais C, eu vou ter 1 mais 8 mais o C, que é 4. Uma possibilidade é 13. Ou outra possibilidade para A mais B mais C seria 1 mais 8 menos 4, que daria 5. Aí você vê que aqui não tem 5. A alternativa é 13, alternativa A. Meus amores, é isso. E aí eu mando para vocês a funçãozinha, já vou mandar a listinha, certo? Peço para a Natália encaminhar para vocês. E é isso. Apesar de ser sabadão de manhã, eu agradeço demais mesmo a atenção de vocês. Espero aí que tenham gostado da aula. Valeu mesmo, brigadão. E aí, quarta-feira, a gente está junto. E aí, eu vou agendando com a Nathalie algumas aulinhas extras, tá, pessoal? Porque eu vou necessitar aí para poder não atrasar muito o nosso conteúdo, para poder fazer uma revisão e tudo mais. Beleza? Bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus aí. Oi. Se o B fosse negativo, aí eu faria a relação ao contrário, tipo, A mais B igual a menos 7 e A menos B igual a 9? Exatamente, aí a gente ia fazer a relação ao contrário, que é o que a gente vai conversar na próxima aula. Que aí, porque quando, por exemplo, a gente viu isso daqui, ó, a gente viu para o B positivo, que o gráfico ele fica assim, né? Se caso o B for negativo, o que vai acontecer é que o gráfico ele vai fazer isso. Ele vai fazer uma simetria em relação ao eixo X. E aí vai haver essa simetria na imagem.
Beleza? Então, Mas aí Precoce. Ah, não, você falou precoce. Não, não é precoce, é que não deu tempo de falar hoje, ô. Ei. Aí na semana que vem eu vou conversar sobre esses detalhes que tá faltando. Certo? beleza. Ó, e imagina que tudo isso que era que eu dei nessas últimas semanas, a apostila pediu para eu dar numa aula só, que é a aula 6. Ô, Bisteca, Oi. só me explica uma parada que eu fiquei com esse C, quando eu falo módulo de C. É que eu meio que me embolei nessa parte aqui. Aqui. Isso. O que seria o módulo de C, no caso? Lembra de módulo? Vocês chegaram a ver módulo? Módulo, ele é um valor inteiro, né? Ele é a distância de qualquer valor à origem. Só rapidinho a definição de módulo é o seguinte. Então, quando você tem lá a reta dos números inteiros, reais, por exemplo, se você pega o 3 e pega o menos 3, o que é um módulo de 3? Seria a distância em unidades dele até chegar no zero. Então, a distância dele até chegar ao zero é de 1, 2, 3 unidades. Por isso que o módulo de 3 é 3. Se você for ver o menos 3, a distância dele em unidades também é 3, né? Que é 1, 2, 3. A distância dele até o zero também vai ser 3 unidades, é 3. E aí vocês devem ter estudado isso, né? Que o módulo de x vai ser ele mesmo quando o x for positivo e que o módulo de x vai ser o seu simétrico quando esse valor aqui do x lá dentro ele for negativo, né? Ele for menor que zero. Mas esse daí que é o módulo. Porque, cara, esse valor aqui do C do X, ele pode ser positivo ou negativo. Tá? Por isso que eu tenho que dizer que o módulo de C tem que ser 4, aí isso daqui é uma equação modular, né? Quando eu digo que o módulo de C é 4, eu posso substituir esse C que está aqui dentro por 4, que vai dar certo, ou eu posso substituir por menos 4, que também dá certo. Pô, show de bola. Valeu, professor. Beleza? E aí Valeu. eu vou explicar para vocês porque quando que ele é negativo. O que está faltando falar dessa parte é só isso, o B e o C negativo. O que acontece? Quando o B e o C forem negativos. E falar do cosseno, e aí a gente vai destrinchar as outras, porque todas as outras é a mesma coisinha. Show de bola, valeu, professor. Bom final de semana aí. Valeu, isso aí. Essa mobinha não passe aí, não. Valeu? Tira o bigode, hein? Pode deixar, vou tirar o bigode. Não, tá bom meu bigode, cara. Que tirar o quê, bigode? Que, porra, tá da hora. Galera, ó, coraçãozinho pra vocês, muita saudade, fiquem com Deus e até semana que vem, tá bom? Bom final de semana aí pra vocês. Valeu, Bistecão. Valeu, Bistecão. Valeu, até mais.